Fala, rapaziada, eu vim trazer aqui pra assistir junto com vocês o último dia de vida do Michael Jackson, lá do Tinocando. Porra, velho, que nome difícil, Tinocando TV, rapaziada. Espero que vocês curtam, deixa o like se curtir, se inscreve, se compartilha pra geral e simbora ver o último dia de vida do maior artista que já pisou na Terra. Em 1, 2, 3. Seja um membro do canal e ganhe benefícios. Avisa, esse produção do jogo não produz por equipe humana, ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas como apoio sempre sob direção, cuidadoria e verificação humana. Beleza. Não vamos usar e abusar da IA. Era quase 9 horas da noite do dia 24 de junho de 2009 ele morreu em Los Angeles, quando Michael Jackson subiu aos palcos pela última vez. Ele tinha 50 anos de idade e se preparava para uma das maiores voltas da história da música. Depois de anos longe das grandes turnês, Michael estava de volta. Naquela noite, quem o viu ensaiar encontrou um artista concentrado, exigente, atento aos pequenos detalhes. Ele cantou, dançou, corrigiu movimentos, conversou com a equipe e participou da construção de um espetáculo gigantesco. Para muitos que estavam ali, parecia apenas mais um ensaio intenso antes de uma grande estreia. Foda, velho, você pensar, pô, esse é o último dia de vida dele, cara. Sei lá, eu não sei vocês, mas eu já vi um apelo emocional das pessoas de tipo... meio que sentirem falta do cara, tipo, mesmo sem ter conhecido, tipo, só escutando as músicas, o pessoal... Eu vi um comentário de uma pessoa dizendo, pô, como é que faz sentido, tipo, eu sentir falta de alguém que eu nunca conheci, tá ligado? Mas ninguém sabia que aquelas seriam suas últimas horas de vida. Pouco depois, Michael voltaria para casa. E em menos de 24 horas, o homem que havia se tornado o maior astro pop do planeta estaria morto. Era 50 show, tá, cara? A notícia atravessou o mundo como um choque. Sites travaram, buscas explodiram, emissoras interromperam suas programações. Milhões de pessoas tentaram entender ao mesmo tempo como uma figura tão presente na memória coletiva poderia simplesmente falecer de uma hora para outra. E a pergunta que ficou foi: o que aconteceu naquela madrugada? Por que um artista cercado por médicos, assessores, seguranças e uma estrutura multimilionária simplesmente terminou suas últimas horas em uma emergência desesperada? Alguém foi responsável pela morte do maior artista de sua geração? Se sim, quem? Conrad Murray, seu médico pessoal, a pressão da indústria, ou talvez a própria relação de Michael com os remédios e com a insônia? Nesse vídeo, nós vamos reconstruir ponto por ponto, hora por hora, o último dia de vida de Michael Jackson. Achei interessante os ensaios de This Is It, a mansão em Holmby Hills, das primeiras tentativas de fazê-lo dormir, a ligação para a emergência naquela fatídica noite, da chegada dos paramédicos ao hospital, da confirmação de sua morte, ao colapso mundial que vem em seguida. Porque entender as últimas 24 horas de Michael Jackson não é apenas entender como ele morreu, é entender como uma vida inteira de genialidade, pressão, isolamento, fama e exaustão chegou ao seu último ato. Então, como foi o último dia de... Tipo, não faz sentido um cara desse morrer, tá ligado? Assim, do nada. Foi muito do nada, tá ligado? De vida de Michael Jackson, hoje, no Investigando Cinzas. Brabo. As últimas 24 horas de Michael Jackson. Eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal e ativa as notificações, e é muito importante pra gente lembrar que esse vídeo só foi possível graças ao apoio de vocês se tornando membro aqui do canal. Você tá dando mole aí? Enquanto isso, tem um monte de membro do canal tendo acesso antecipado aos vídeos e a vídeos exclusivos. Então não perde tempo e se torne um membro aqui do Tinocando TV. Antes de entendermos o que aconteceu naquele fatídico dia, você precisa entender o tamanho do que estamos falando. Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958, em Gary, Indiana, uma cidade industrial do meio-oeste americano, marcado pelo aço, pela fumaça das fábricas e por uma pobreza extrema que atravessava a vida de muitas famílias negras nos Estados Unidos na década de 60 e 50. Michael foi o oitavo dos 10 filhos de Catherine e Joey Jackson. A casa era pequena, a rotina era apertada e a música estava presente em praticamente todos os cantos. Catherine cantava, tocava clarinete e piano e tinha uma relação muito forte com a fé. Joey, por outro lado, havia tentado seguir carreira musical como guitarrista sem nunca conseguir transformar seu sonho em sucesso.
mas ele percebeu logo cedo que talvez seus filhos pudessem ir mais longe do que ele. E foi dentro dessa simples casa que começou uma das trajetórias mais impressionantes da história da música mundial. No início, os irmãos eu não lembro se eu vi um comentário, Takas, de um cara falando, dizendo, que tipo, aquele dia que ele fez o comercial Pepsi queimou a cabeça dele, ele disse que foi ali o dia que o Michael Jackson morreu, tá ligado? Caraca, que frase forte, meu irmão, pra que isso? E aí, comecei cedo hoje, pra gente aproveitar bastante, que hoje vai ser uma play pancada de Homem-Aranha. Velho, Jack, Tito e Jermaine começaram tocando juntos, e foi só depois que vieram os irmãos mais novos, Marlon e Michael Jackson, e foi assim que surgiu Jermaine, o Jackson pai do... Five. Ainda criança, Jafar, Michael né? observava tudo com uma atenção quase assustadora. Ele imitava passos, copiava gestos, decorava melodias e aos poucos ficou claro que havia algo diferente naquele menino. Com apenas 5 ou 6 anos, Michael já não era apenas mais um entre os irmãos. Quando assumiu os vocais principais do grupo, o Jackson 5 mudou de nível. Joe Jackson, percebendo o potencial dos filhos, passou a conduzir os ensaios com uma extrema rigidez. A rotina era pesada e desgastante. Escola, ensaio, apresentações em clubes locais, concursos de talento e pequenos palcos. O grupo se apresentava em lugares simples, muitas vezes em ambientes adultos, abrindo shows e tentando conquistar qualquer plateia que aparecesse. Já cantou em boates de mulheres que fazem favor pra vida. Pela frente. Ali, Michael aprendeu cedo o lado encantador e ao mesmo tempo cruel do entretenimento. O aplauso vinha rápido, mas a cobrança também. Ainda assim, o talento era impossível de ignorar. O Jackson 5 começou a ganhar fama regional, chamando atenção em casas de show e competições. E no centro de tudo estava Michael, uma criança com presença de veterano, cantando sobre amor, desejo e sofrimento, com uma maturidade vocal que impressionava quem assistia. A virada veio quando o grupo chamou a atenção da Motown Records, uma das gravadoras mais importantes da música negra americana. Em 1969, o Jackson 5 assinou com a gravadora. Pouco depois, o mundo conheceria aqueles 5 irmãos, e o impacto foi imediato. Logo, o primeiro grande single, I Want You Back, chegou ao topo da Billboard Hot 100. Depois veio ABC, depois The Love You Save, depois I'll Be There, 4 músicas seguidas em primeiro lugar. Logo, no começo da carreira nacional do grupo, isso nunca havia acontecido. Peraí, deixa eu ver se... Caiu não, né? Eu pensei que tinha caído, velho. Se tem um barulho assim, caiu já, velho. Sido antes com um grupo estreante, e dificilmente aconteceria outra vez, mas tudo isso ainda era traumatizado, tá, Depois do sucesso com os irmãos, Michael precisava provar que não era só o menino prodígio do Jackson 5. Ele precisava se reinventar, e foi isso que ele fez. O grande ponto de virada da fase adulta veio com Off the Wall, em 1979, um disco que mostrou ao mundo que Michael Jackson já não era mais apenas uma criança da Motown. Ele era um adulto, sofisticado, dançante e ambicioso. Talvez por isso tenha sido um sucesso. Foram mais de 20 milhões de cópias vendidas, sendo esse o primeiro álbum de um artista solo a ter 4 singles no top 10 da Billboard. Mas foi só em 1982 que ele deixou de ser uma estrela e se tornou um fenômeno mundial. Naquele ano, Michael Jackson lançou Thriller, o álbum mais vendido da história da música. Mais de 66 milhões de cópias ao redor do mundo, segundo estimativas amplamente aceitas. Um número absurdo, quase irreal, um número que nenhum outro artista conseguiu repetir daquela forma desde então. Cada faixa parecia pensada para atravessar fronteiras. Billie Jean tinha uma linha de baixo hipnótica, Beat It misturava pop com rock e trazia Ed Van Halen em um solo de guitarra explosivo. Wanna Be Starting Something tinha energia de pista de dança, e a faixa título Thriller transformou uma música em um espetáculo visual. Porque Michael Jackson entendeu algo antes de quase todo mundo. No mundo da televisão, Bad também é meu favorito. Da cultura pop global, não bastava apenas cantar, era preciso criar um universo. E foi isso que ele fez. O videoclipe de Thriller tinha cerca de 14 minutos. Porque foda, tá ligado? Tipo, o álbum Bad tem simplesmente a música que eu mais gosto no mundo, tá ligado? Tipo, Smooth Criminal é minha música favorita e não tem o que fazer, pô. Por isso que eu gosto do álbum Bad. Não parecia um clipe comum, parecia mais um curta-metragem. Tinha narrativa, maquiagem elaborada, efeitos especiais, coreografia, suspense. Eu acho que ali foi onde nasceu a silhueta que todo mundo lembra do Michael, velho, que é aquela do chapeuzinho, terno, tá ligado?
Não, possa ser que tenha vindo em Billie Jean, não sei. Mas pra mim eu acho que é porque o cara teve visual muito icônico, tá ligado? Só que do terno branco com a música, coreografia. Pra mim, de coreografia, a melhor coreografia do Michael tá em Smooth Criminal. Isso é papo 10. Eu acho que a maioria das pessoas que assistem Michael concorda que, mano, ali ele deu um aula de coreografia, tá ligado? Esse humor e direção de cinema. Como se não bastasse, esse projeto passou 37 semanas seguidas no topo da Billboard e ganhou 8 Grammys em uma única noite. Antes de Thriller, o visual a de MTV Thriller é mais ainda icônico. dava pouco espaço para artistas negros. Mas tipo, a Depois de silhueta do Jackson, Michael isso de se tornou terno e o impossível chapeuzinho, de eu acho que todo ele não mundo lembra pediu por causa licença disso. para entrar naquele espaço. Ele se tornou grande demais para ser ignorado. Sua presença ajudou a derrubar uma barreira racial dentro de um dos maiores canais de música do mundo. E então veio o corpo. Michael Jackson não apenas cantava com a voz, ele cantava com os pés, com os ombros, com os dedos e com o olhar. Em 1983, durante uma apresentação televisionada comemorando os 25 anos da Motown, Michael cantou Billie Jean e apresentou ao grande público um passo que entraria para a história. É Moonwalk. icônico, Ele cara. não inventou aquele movimento do nada. O passo já existia em tradições de dança de rua e em performances anteriores de outros dançarinos. Mas Michael fez algo diferente. Ele transformou o Moonwalk em um símbolo mundial. Depois daquela noite, aquele deslizar para trás parecia pertencer a ele. E não era só o Moonwalk. A luva branca em uma das mãos virou marca registrada. As meias brancas aparecendo entre a calça curta e o sapato preto faziam o público enxergar melhor seus pés. A jaqueta vermelha de Thriller virou um ícone. O chapéu inclinado, o giro, a ponta dos pés, o grito, o estalo do corpo, o olhar fixo para a plateia. Tudo parecia parte de uma mitologia cuidadosamente criada. O cara criou. Bom, o tempo passou e a vida de Michael Só as Jackson coisas se mais cercou foda, de polêmicas, tá ligado? mudanças físicas e problemas pessoais. E ainda assim, Michael carregava o peso de... Michael não é... Mano, eu juro pra vocês, Michael não é só Bad, Thriller, Smooth Criminal, Don't Care About Us, tá ligado? Mano, vai ver Chicago. O Chicago do Michael é muito pica. You Minute Rest, que a galera já começou a escutar mais por causa do filme. Blue Gangster é muito pica, tá ligado? Place With My Name, um negócio assim, eu não lembro agora o nome da música direito, mas é uma dessas assim. Cara, vê outras músicas do Michael que não são tão estouradas dele. Cara, é muito boa, cara. Ser uma das pessoas mais famosas do planeta Terra. E foi justamente aqui que seus problemas com o sono começaram. O que começou na década de 80 apenas piorou com o passar dos anos. A partir da metade dos anos 90, especialmente durante sua turnê na Alemanha, médicos próximos a ele relataram que Michael tinha dificuldade extrema para dormir por causa de ansiedade, estresse, dores físicas e do ritmo intenso das turnês. Segundo o depoimento... Sendo sincero, eu queria ser, sei lá, alguma pessoa que tivesse a chance de conhecer o Michael, tipo, trocar uma ideia... Eu queria trocar uma ideia com o Michael, que eu acharia muito foda, tá ligado? Agora, ser o Michael Jackson, não queria não, velho, na moral mesmo, velho. O cara, pô, velho, a vida todinha só se fudeu, meu irmão. Tá maluco. No julgamento após sua morte. Foi justamente durante essa turnê na Alemanha, em 1996-97, que Michael recebeu o anestésico em pelo menos 2 ocasiões para tentar dormir. Algo extremamente incomum, porque o Propofol é um anestésico cirúrgico, não um remédio para insônia. Um anestesista supostamente o apagava à noite e depois o despertava pela manhã, antes dos compromissos da turnê. Na época, aquilo poderia parecer apenas uma solução extrema para um problema pontual. Um artista exausto, atravessando fusos horários, sob pressão, tentando não tem o que fazer, tá ligado? Mesmo que ele não, eu acho que se ele não tivesse queimado a cabeça dele naquele dia, eu acho que ele ainda tem esse problema pra dormir, cara. Porque, tipo, era muita pressão em cima do cara, tá ligado? E, tipo, não tinha o que fazer. Eu acho que ia ser do mesmo jeito. Só, tipo, ele só não ia ter aquelas dores na cabeça, tá ligado? Talvez não fosse, mas... Não, eu acho que não muito porque, tipo, ali foi onde ele começou a ter aquele negócio de ser viciado em remédio, né? Então... poderia ser pelo menos um pouco diferente, tá ligado? Um pouco diferente talvez seria. Talvez eu acho que ele morreria por causa da ansiedade desse negócio, assim, ia ter que tomar o próprio fogo de todo jeito que o médico ia dar. Não foi ele que contratou o médico, inclusive. Eu não sei se ele vai dizer aqui. Foi a empresa que contratou o médico pro Michael, tá ligado? Então... no meio de uma rotina brutal de shows. Mas, olhando em retrospecto, esse detalhe se torna muito mais sombrio, porque ali aparece, talvez pela primeira vez de forma clara, uma ideia perigosa. A de que Michael Jackson não precisava simplesmente dormir.
Ele precisava ser desligado. E essa fronteira entre descanso e anestesia, entre tratamento e risco, voltaria a aparecer anos depois, no momento mais decisivo de sua vida. O tempo passou, Michael se afastou das grandes turnês, enfrentou acusações, julgamentos, isolamento, problemas financeiros, mudanças profundas em sua imagem pública e uma relação cada vez mais complexa com médicos, medicamentos e dor. Mas mesmo depois de tudo isso, seu nome ainda carregava um peso que poucos artistas na história já tiveram. Foi essa também que ele, o Usher e o Chris Tucker. Chegamos em 2009, quando Michael tinha 50 anos e se preparava para uma última grande volta aos palcos. Só que isso não aconteceu porque ele amava cantar e subir no palco. Michael precisava de dinheiro. É estranho pensar que, por mais famoso que ele fosse, nessa época, cara, o Michael era, passava por sei lá, véio, problemas financeiros. Ele era meio maluquinho, né, véio? Porque por mais... Vou fazer uma turnê, vou deixar o rancho Neverland de garantia. Porra, Michael, é foda você, hein? Que ele ganhasse muito dinheiro, Michael também gastava muito. Só a manutenção da sua casa custava cerca de 10 milhões de dólares por ano, além de que os diversos processos judiciais que ele enfrentou consumiram milhões em custos legais. Ele só conseguia manter tantos gastos porque em 85 Michael havia feito um dos investimentos mais inteligentes da história da música, comprando o catálogo ATV, que incluía os direitos de publicação dos Beatles por 47 milhões de dólares. 10 anos depois, ele fundiu esse catálogo com a Sony, avaliado em $1 bilhão. Mas ter ativos não significa dinheiro no bolso. Em 2008, Michael quase perdeu a Neverland. O rancho foi penhorado. Ele devia cerca de 4... o Speed trouxe aqui o nariz do Michael. Eu acho sim que ele não... Ele falou que a primeira vez que ele fez a cirurgia foi quando ele bateu o nariz no ensaio. Que ele caiu e bateu o nariz. Eu tô dizendo que é a minha opinião, tá? Eu acho que é migué. Eu acho que o pai dele falava tanto do nariz dele, dizia que era grande, feio, não sei o quê, que ele, do jeito que tá no filme lá do Michael, não sei se vocês assistiram, eu acho que ele fez porque realmente ele quis, tá ligado? Só que aí, tipo, a cirurgia deu meio errado, Speed. Tipo, ele não tava conseguindo respirar direito. Ele não tava conseguindo, na hora que ele tava dançando, ele não tava conseguindo direito. Aí, ele teve que refazer de novo a cirurgia porque ele teve esse problema. A segunda é essa história, tá ligado? Ele teve que refazer por causa que ele não tava conseguindo respirar direito. Mas a primeira eu também acho que foi porque o pai dele, sei lá, falava muito da aparência dele, ele quis deixar um pouco mais fino, tá ligado? 500 milhões de dólares a diversos credores. Bancos ameaçavam executar suas dívidas, ele precisava de dinheiro de verdade, em caixa e agora. Foi aí que surgiu a proposta da AEG Live, uma série de shows em Londres. É porque, tipo assim, ele tem um problema de pele, Speed, que a pele dele não cicatriza muito, tá ligado? Então, tipo, se ele fizesse muita cirurgia, eu acho que daria pra ver bastante coisa das cirurgias que ele fez, tá ligado? Eu acho que ele deve ter feito mais cirurgia no nariz, aqui em volta, tá ligado? Por isso que o negócio da cabeça dele dói até quando ele tem uns 50 anos. Porque, porra, ele tem essa doença lúpus. Pô. Primeiro seriam 10 apresentações, depois 50. O contrato previa que Michael receberia milhões adiantados, mais uma porcentagem da bilheteria, mais direitos sobre merchandising. Era a salvação financeira que ele precisava. Cara, mas ao mesmo... Eu vou dizer sincero pra vocês aqui, ó. Eu tô me abrindo aqui, tá ligado? É tipo, quando eu era menor, eu tenho uma orelha grande, tá ligado? Minha orelha é muito grande e ela é pra frente. Então, tipo, eu era muito zoado por causa disso, tá ligado? Não muito, porque também eu zoava, bagunçava e tal. E tipo, eu bagunçava, mas era pra, tipo assim, não me afetar, tá ligado? Que realmente me afetava. Pô, eu ficava muito triste quando alguém falava da minha orelha, cara. Eu ficava muito triste. Tanto que eu pensei, cara, se eu fosse naquela época, eu ficasse famoso que deu um Michael, eu acho que eu também faria essa cirurgia pra, pô... um amigo meu uma vez falou, velho, pô, se tu ficasse rico, tu não ia fazer não, pô? Eu peguei e falei na cara, não, pô, eu nasci assim, foi o jeito que Deus me fez, então eu vou continuar assim, pô. Eu não me importo que a pessoa pegue e fale da minha orelha. Isso foi um tempo depois, pô. Mas antes eu ficava muito triste quando alguém falar que minha orelha era grande. O tempo era também uma pressão gigantesca. Michael não pisava num palco para uma turnê completa havia mais de 10 anos. Ele estava com 50 anos de idade.
tinha problemas de saúde e agora precisava ensaiar, se preparar e entregar 50 noites de show perfeito para uma plateia que pagou caro. Hoje em dia, se alguém falar da minha aparência, eu não me importo muito. Era a sua última cartada. Mas eu não importo mais não, velho. Sabia disso. Todos os ingressos se esgotaram em tempo recorde. O mundo ainda queria ver Michael Jackson, ainda queria ouvir aquela voz, ainda queria ver aquele corpo desafiar a gravidade. Caraca, ele só tinha roupa foda, velho. Nem que fosse por uma única noite, que o maior artista pop de todos os tempos poderia voltar a ser exatamente aquilo que sempre pareceu no palco. O problema é que tudo mudaria em uma noite. Em 24 de junho de 2009, Michael Jackson chega ao Staples Center por volta das 5 da tarde. Por isso que eu não gosto da mídia, tá ligado? Ed Alonso, um mágico que havia sido contratado para criar a abertura. Pronto, digamos assim, se um dia eu fosse famoso, que eu acho difícil, mas se um dia eu fosse famoso, eu, tipo assim, eu não gosto muito de algumas coisas, tá ligado? Tipo, não seria uma pessoa assim, tão midiática assim, não, velho. Porque, tipo, beleza, eu fiz alguma coisa que a Globo se interessou e quis me chamar, velho. Mesmo que ela desse um dinheiro do caramba, eu não aceitava, eu não ia pra Globo, não, velho. Eu não gosto, tá ligado? Eu não sei, velho. Acho a mídia um bagulho que é só pra você se ferrar, tá ligado? Ela só gosta de você se você estiver bem, tá ligado? De seu show. Eles conversaram por um tempo e E o Michael tava bem, e a galera queria ferrar ele, tá ligado? Inclusive comentou com os jornalistas pouco depois que Michael estava cheio de energia. O ensaio de fato começa às 9 horas e se estende até depois da meia-noite. E agora, chat? Ali, Michael canta sua última música, Earth Song, uma canção que fala sobre o planeta sendo destruído, sobre o que a humanidade perdeu. Ao sair, ele afirma para o figurinista e para o diretor musical: amanhã, às 2 da tarde, ele estaria de volta. Seria o primeiro ensaio completo do show. Michael chega em casa, na mansão alugada na Carrollwood Drive, no bairro de Holmby Hills, por volta de 00:30 e vai para o quarto minutos depois. E ali começa a parte que o mundo só vai descobrir meses depois, durante o julgamento. O Dr. Conrad Murray estava esperando. Murray era cardiologista, tinha conhecido Michael em Las Vegas em 2006, quando tratou um dos filhos do cantor. Em 2009, ele foi contratado pela produtora AEG Live. Foi a produtora que contratou, não foi o Michael que contratou esse médico, cara. Médico pessoal de Michael durante os preparativos para a turnê. O salário era de $150 mil por mês. E durante meses, pelo menos 2 meses antes da morte, segundo o julgamento, Murray havia criado uma rotina. Toda noite antes de dormir, Michael recebia uma injeção de Propofol. Esse é o nome do medicamento. É um anestésico geral, o tipo de coisa que você recebe quando vai fazer uma cirurgia e precisa ser completamente desligado. Normalmente é administrado em hospitais, com o monitoramento de múltiplos equipamentos, com enfermeiros ao lado e desfibriladores acessíveis. Mas Murray estava usando isso para fazer Michael dormir dentro de um quarto, sozinho, numa casa, segundo os documentos do julgamento. E que eu acho que eu vi alguém comentando sobre isso, rapaziada, que ele tomava o Propofol e, sendo sincero, não ajudava, porque ele não tava dormindo, ele tava apagado, então, tipo, o corpo dele não descansava do jeito normal que era pra descansar. Então, tipo, era como só se ele tivesse, tipo, fechado o olho e abrido, tá ligado? Foi isso, ele não dormiu, ele não teve a sensação de, tipo, tô dormindo agora de noite, tá de manhã, tá ligado? Eu acho que, se eu não me engano, eu vi alguém falando isso, que, tipo, o Propofol não ia ajudar no sono dele, pô. Isso ia apagar o cara, pô. Michael acordou durante a madrugada e ligou para Murray com queixas de desidratação e insônia. Era 1h da manhã. E assim, começou uma série de aplicações que são, no mínimo, irresponsáveis. 1h20, Murray deu diazepam e não funcionou. 1h30 da manhã, 2 miligramas de lorazepam injetado. Ainda nada. 3 horas da manhã, 2 miligramas de midazolam. E Michael ainda estava acordado. 5 da manhã. O Michael era um elefante, porra. Tinha que dar o sedativo de derrubar boi, cara. No Michael tá camisura. Manhã, mais 2 miligramas de lorazepam. 7h30, mais 2 miligramas de midazolam. Nada funcionava. Michael Jackson permanecia acordado. E ele queria o Propofol. Segundo o depoimento de Murray, Michael pediu repetidamente a injeção.
disse que precisava dormir, que tinha ensaio à tarde e que não conseguiria descansar sem ele. Mas essas afirmações ignoram completamente a responsabilidade ética do médico. Afinal, por mais que uma pessoa te implore um medicamento, a responsabilidade é sua de entregar ou não. Às 10h40 da manhã do dia 25 de junho de 2009, Murray administrou 25 miligramas de Propofol por via intravenosa em Michael Jackson, que finalmente conseguiu dormir. Mas o que Murray fez a seguir é onde a história vira crime. Porque esse filho de uma puta deu remédio, aí o Michael, ele, sei lá, ele foi lá, veio, o Michael não tava respirando, o bicho demorou o quê? 1 hora pra chamar a ambulância, porra. Logo após a injeção, Murray saiu do quarto. Propofol é um medicamento que exige monitoramento constante. Qualquer anestesiologista do mundo diria isso. A substância pode causar apneia, onde a pessoa simplesmente para de respirar. E sem alguém monitorando o oxigênio, frequência cardíaca e a pressão arterial ao lado, qualquer intercorrência pode ser fatal em questão de minutos. Murray foi ao banheiro. Depois, segundo os registros de telefone apresentados no julgamento, ele fez e recebeu diversas ligações, passando pelo menos 47 minutos no telefone, enquanto Michael estava sob efeito do anestésico. Uma das ligações durou mais de 3 minutos. A pessoa do outro lado da linha, uma mulher chamada Sadie Ending, disse aos promotores que a certa altura da conversa, Murray parou de falar. Ela ouviu sons que pareciam tosses e murmúrios e ficou na linha sem entender o que estava acontecendo. Foi provavelmente nesse momento que Murray voltou ao quarto e encontrou Michael Jackson já sem respirar. E o que ele fez? Tentou uma reanimação cardiopulmonar, mas o que ele devia fazer e não fez era ligar para emergência. Murray não possuía nenhum equipamento de monitoramento básico ou monitor cardíaco no quarto, o que é essencial para o uso do Propofol. Além disso, ele tentou reanimar Michael ainda na cama, uma superfície macia, o que torna a massagem cardíaca completamente ineficaz. Ele sabia que se a emergência chegasse lá por que mandaram o médico mais burro do planeta pra cuidar da maior superestrela do planeta, tá ligado? E se a quantidade de remédio que Michael recebeu, sua carreira estaria arruinada. Por isso, Murray fez mais ligações, conversou com pessoas e tentou, segundo a acusação, esconder evidências do Propofol. Quando finalmente um funcionário da casa ligou para o serviço de emergência, já eram 12h e 20 desde o momento em que Murray encontrou Michael até a ligação para a emergência se passaram 82 minutos. Tempo esse que poderia ter mudado tudo. Os paramédicos chegaram em 4 minutos. Encontraram Michael... Olha a diferença, cara. Se tivesse ligado antes em 4 minutos, a gente ainda poderia ter a chance do Michael tá filha da puta, meu irmão. Jackson deitado na cama, sem resposta, sem pulso, e por isso iniciaram a reanimação. E Murray, naquele momento, não contou aos paramédicos que havia administrado Propofol em Michael Jackson. Eles continuaram tentando reanimar Michael, ainda dentro da mansão em Holmby Hills. Depois, continuaram durante o transporte até o hospital. E quando ele chegou ao Ronald Reagan Medical Center, os médicos tentaram tudo o que estava ao alcance deles. Colocaram catéteres, utilizaram medicamentos, fizeram procedimentos de emergência e chegaram até a usar uma bomba intraórtica, numa tentativa extrema de manter a circulação do sangue. Mas nada foi suficiente. Às 2h26 da tarde do dia 25 de junho de 2009, Michael Jackson foi declarado morto. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. E o que aconteceu nas horas seguintes é algo que nenhum evento midiático havia feito até então. Por alguns minutos, a notícia ainda parecia impossível. Primeiro vieram os rumores, depois os alertas nos portais e depois as confirmações. E então, em questão de instantes, a morte de Michael Jackson deixou de ser uma notícia e se transformou em um acontecimento global. O Twitter parou, a Wikipédia entrou em colapso. O Google achou que estava sob ataque hacker, porque o volume de buscas por Michael Jackson disparou de forma tão rápida e simultânea que os sistemas não conseguiram processar. Era como se milhões de pessoas em diferentes países tivessem feito a mesma escolha ao mesmo tempo.
Abriram o computador, pegaram o celular, ligaram a televisão e tentaram confirmar se aquilo era verdade. E era. Michael Jackson, o menino de Gary, Indiana, o vocalista do Jackson 5, o artista de Thriller, o homem que havia transformado videoclipes em cinema e shows em acontecimentos históricos, estava morto. Nos dias seguintes, doido, pô, o mundo continuou acompanhando cada detalhe. Todo mundo que estava vivo naquele dia se lembra de ver alguma coisa sobre a morte de Michael. Então veio o memorial. Cara, eu tô tentando lembrar o que eu tava fazendo na época, mas acho que em 2009, eu tava assistindo televisão, eu não lembro agora, mas eu acho que era desenho, se eu não me engano. Ele morreu, eu só vim receber a notícia aqui de tarde, e eu não conhecia tanto assim o Michael, rapaziada. Eu vim conhecer a partir de 2013 pra frente, tá ligado? Porque eu escutava algumas músicas, minha mãe quando eu era mais nova, ela escutava música bad, eu era viciado naquela música Bad and Bad, e eu escutava muito, que ela todo domingo ela ia fazer faxina na casa, e tipo, eu tava lá, e ela botava essa música pra tocar, e eu gostava muito, tá ligado? Só que eu não conhecia a grandiosidade, pô, eu era novo, tá ligado? Do Michael, pô. Então, tipo, quando a notícia teve, eu não senti nenhum tanto assim impacto, tá ligado? Tipo, caraca, velho, ele morreu. Mas, tipo, eu fiquei, pô, caramba, que triste, tá ligado? Mano, eu chorei na morte do Chaves, eu chorei na morte como é que é? Quando eu descobri que o Chaves morreu, eu chorei. Quando eu descobri que o Akira Toriyama morreu, eu chorei, tá ligado? Eu chorei em vídeo, tá ligado? Tem um vídeo pra provar que eu chorei, pô. Eu acho que se tiver um filme do Michael, o próximo filme, e tiver a coragem de mostrar essas cenas que ele tá contando aqui, cara, tá doido, velho. Tá doido, meu irmão. Eu choro na hora. Dia 7 de julho de 2009, 12 dias após sua morte, Mentiu o quê? foi realizada uma Desgraçado. grande cerimônia pública no Staples Center em Los Angeles. Eu chorei muito na morte o do lugar Chaves, onde véio. Michael havia ensaiado para a turnê This Is It, pouco antes de morrer. O memorial foi transmitido ao vivo para... Esse aqui, pô, agora aqui. Isso aqui eu assisti, velho. Pô, tava todo mundo assistindo essa porra, tá ligado? Não tinha ninguém pra assistir outra coisa. Mano, 2,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Lá dentro estavam familiares, amigos, artistas, autoridades Caraca, e milhares de fãs bilhões, sorteados cara. por uma loteria online. Mais de 1,2 milhão de pessoas tentaram conseguir ingressos para a cerimônia, mas apenas uma pequena parte conseguiu entrar. No centro da arena, diante de todos, estava o caixão de Michael Jackson. é por isso que o pessoal pega e fala que ele ainda tá vivo, pô. Porque o pessoal não queria que ele morresse, tá ligado? A gente sonha com que ele ainda esteja vivo, pô. É por isso que o pessoal acha que, tipo, aparece alguma coisa do Michael, é ele ali, tá ligado? Perto de flores vermelhas. Ele fingiu a própria morte. O momento morte. mais lembrado daquela cerimônia veio no final. A família Jackson subiu ao palco. Os irmãos, os filhos, os parentes. Não lembro de nenhum comentário deles, eu só lembro da menina. Eu não lembro agora se era uma menina. Acho que era uma menina. Da Paris, eu acho que ela falou no microfone. Cara, essa do relato dela eu realmente lembro. Então, Paris Jackson, filha de Michael, com apenas 11 anos, tentou dizer algumas palavras ao público. And I just wanted to say I love him so much. Chorando, ela disse que desde que nasceu, seu pai tinha sido o melhor pai que alguém poderia imaginar e que ela o amava muito. Depois do memorial público, o corpo de Michael Jackson permaneceu sob cuidados da família, enquanto as questões legais, médicas e familiares continuavam sendo resolvidas. O sepultamento só aconteceu mais de 2 meses depois, no dia 3 de setembro de 2009. Teve um cara que foi no túmulo dele. Foi finalmente enterrado na Califórnia. A cerimônia foi privada, restrita à família e a convidados próximos. Era o fim físico de Michael Jackson, mas não era o fim de sua presença, porque agora iniciaria a investigação para tentar entender o que havia acontecido naquela noite. Foi apenas uma irresponsabilidade médica ou o rei do pop havia sido vítima de algo muito maior? Há teorias de que... Não há teorias, isso é verdade. Um dos seguranças do Michael, que estava nesse dia aí, virou segurança do P. Diddy após esse acontecimento. Tô dizendo que tem a ver, mas... Em agosto de 2009, o legista do condado de Los Angeles concluiu: a morte de Michael Jackson foi um homicídio. A causa, intoxicação aguda por Propofol,
com efeito contributivo de benzodiazepínicos. Em fevereiro de 2010, Conrad Murray foi indiciado por homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar. O julgamento começou em setembro de 2011 e foi transmitido ao vivo para o mundo todo assistir. A promotoria tinha uma tese clara. Murray criou uma rotina noturna de administração de Propofol em ambiente completamente inadequado, sem os equipamentos mínimos necessários. Eu acho que ele foi preso por 2 anos, esse cachorro, mesmo. O paciente enquanto ele estava sedado com um anestésico geral e depois demorou mais de 80 minutos para chamar socorro. Uma sequência de falhas que, somadas, resultaram na morte de um inocente. Além disso, a dose de 25 miligramas foi a que Murray admitiu, mas especialistas do julgamento provaram que a quantidade no corpo de Michael indicava uma infusão contínua similar a um soro hospitalar. E mesmo assim a defesa ainda tentou virar a mesa. O argumento era de que Michael havia se auto-administrado uma dose fatal de lorazepam enquanto Murray estava fora do quarto, que era o próprio Michael quem injetava o medicamento e que, portanto, a responsabilidade pela morte era dele. A promotoria respondeu, independentemente do que Michael fez ou pediu, um médico tem o dever de proteger seu paciente. Você não abandona alguém sedado com Propofol num quarto de uma casa. Isso é negligência. Ou melhor, isso é um crime. Em 7 de novembro de 2011, após menos de 2 dias de deliberação, o júri declarou Conrad Murray culpado, sendo sentenciado a 4 anos de prisão, mas cumpriu menos de 2 por desconto de bom comportamento. Obviamente, ele perdeu a licença médica nos Estados Unidos e em 2016 lançou um livro com suas memórias. Mano, que filha da puta, cara, o livro desse filho da puta, meu irmão. Em 2016, olha o livro desse filho de uma puta, cara. Dizizite, filha da puta. Tu matou. Caralho. 2016, lançou um livro com suas memórias. Em 2023, voltou a praticar medicina em Trinidad e Tobago, seu local de origem. A família Jackson e os filhos de Michael ainda tentaram processar a AEG Live, a produtora que havia contratado Murray, alegando que a empresa sabia das condições de saúde de Michael e a negligenciou. Michael estava sob um contrato rigoroso e temia que, se não fizesse os 50 shows, poderia perder seu catálogo de música. Dias antes da morte, em 19 de junho, Michael estava tão fragilizado física e psicologicamente que seu diretor sugeriu adiar tudo e mandá-lo para casa. Mas a produtora AEG Live fez uma reunião tensa na casa do cantor, pressionando ele sob a ameaça de cancelar a turnê, deixando Michael arruinado financeiramente. Mas mesmo com tudo isso, em 2013, após 21 semanas de julgamento, o júri decidiu a favor da AEG. Do dinheiro que a turnê This Is It teria gerado, não sobrou nada. Só o documentário lançado com as filmagens dos ensaios arrecadou 260 milhões de dólares nas bilheterias. Foi o documentário musical mais lucrativo de todos os tempos. Mas aqui é onde a história fica difícil de contar. E é justamente por isso que a gente não pode evitar. Michael Jackson não foi apenas o maior artista pop da história. Ele foi, por décadas, o centro de uma das mais intensas e decisivas controvérsias da cultura ocidental. Em agosto de 1993, Michael Jackson foi acusado de abuso sexual por Jordan Chandler, um menino de 13 anos. A investigação criminal foi aberta. A busca foi realizada. Em 1994, o caso foi... Filha da puta, cara. Beleza. Que a criança fez o que o pai estava mandando, mas que criança filha da puta, meu irmão. Encerrado com um acordo extrajudicial estimado em 23 milhões de dólares, sem admissão de culpa da parte de Michael, que queria ter ido a julgamento criminal, mas a seguradora tinha o direito contratual de resolver o caso e tomou a decisão final. O acordo nunca foi provado como confissão, mas também nunca deixou de ser usado como evidência de algo. Em 2003, um documentário chamado Living with Michael Jackson, dirigido por Martin Bashir, mostrou imagens de Michael segurando a mão de um menino de 12 anos, chamado Gavin Arvizo, e falando que não havia nada de errado nisso. Em novembro de 2003... Cara, eu assisti eu recomendo até vocês verem, se vocês quiserem, o vídeo do Castanhari, de 2 horas, comentando sobre cada caso de acusamento do Michael. E tipo, ele primeiro mostra o lado das vítimas. Aí você fica, caralho, velho. Pô, é estranho, não sei o que, você fica... Mas aí depois se você só vê o lado das vítimas,
que nem um documentário filha da puta fez, que não quis mostrar as outras evidências, mostrou só o lado das vítimas, você fica, caralho, Michael, realmente, pô, que é isso, Michael? Isso não se faz, não. Agora, se você for ver o tudo, você fica, porra, mas que família filha da puta, cara. Porque das 3 histórias, ele contou 3 casos, só que tinha mais um, só que nesse provaram rápido que não deu em nada, então, tipo, foi rapidão, tipo, só passou e foi. Se você vê o caso inteiro, você fica, caralho, velho, o Michael ajudou a família, ajudou os parentes, tipo, e a galera quer arrancar dinheiro do cara, meu irmão. Tipo, tem uma família que fala que foi mantida presa na casa do Michael durante tal dia a tal dia. Eles falam isso. Tal dia, eles deixou preso, a gente não poder sair da casa de Neverland, não sei o que. E foi naquele momento que o menino, eles disseram que o menino foi a vítima do negócio. Aí, os caras conseguiram provar que no dia que essa galera falou isso, que tava presa, a galera tinha saído da casa de onde eles estavam. Eles saíram da casa e o Michael não tava no dia que eles disseram. Você fica, pô, que família filha da puta, meu irmão. E a família, depois do caso do Michael, tentou surrupiar uma loja. Que família filha da puta, cara. A criança, beleza que a criança tava sendo mandada a falar aquilo, mas... Teve uma criança que a criança pegou e falou, os policiais me obrigaram, praticamente, quase me obrigaram a falar que o Michael tinha feito alguma coisa. Ele pegou, a criança queria falar que o Michael tinha feito alguma coisa só pra sair do interrogatório dos policiais, mano. Os policiais estavam entrevistando as crianças sem os pais, pô. Isso é errado, cara. Os caras estavam botando pressão nas criancinhas pra falar alguma coisa mal do Michael. Meu irmão, os caras pagavam 100 mil pra alguém ter alguma informação do Michael. Teve uma filha da puta, cara, que falou... Se liga na história. A mulher chegou e falou... Eu vi o Michael tomando banho com uma criança no quarto dele. Aí depois essa mesma mulher foi e mudou a história. Eu ouvi o Michael, o chuveiro ligado, tomando banho e eu escutei a voz da criança. Aí depois ela foi e de novo mudou. Eu vi a silhueta, a sombra do Michael no banheiro. Aí depois a mulher veio e confessou. Me pagaram 20 mil pra falar isso. A filha da puta era funcionária do Michael. Oh, cara, velho, eu fico muito puto, velho, como um ser humano é mal, velho. Michael Jackson foi formalmente indiciado por abuso sexual, sequestro, fornecimento de álcool a menor e conspiração. O julgamento criminal aconteceu em 2005, em Santa Bárbara. Foram 14 semanas de julgamento, pra quem é inscrito, com 14 acusações. E em 13 de junho de 2005, o júri absolveu Michael Jackson de todas elas. Rapaziada, o FBI investigou Michael e não achou nada. Então, acabou-se. O FBI não achou nada. Foram 4 de abuso sexual, 4... Os caras investigou um computador do cara, aí tinha lá uma pasta, não sei o que, patinhos, um negócio assim. A galera achou que era um código pra pegar as fotos de criança. Era foto de pato, cara. Os caras achou foto de pato no computador do Michael. Nos arquivos dele. Era só foto de pato, cara. 4 de intoxicação de menor, uma de cara, tentativa de intoxicação, uma de sequestro e 4 de conspiração para cometer crimes. Há também a questão da aparência. Michael Jackson nasceu negro, mas com o tempo sua pele foi ficando cada vez mais clara, seu nariz cada vez mais fino, seus traços cada vez mais distantes dos traços com que nasceu. Ele sempre disse que tinha vitiligo, uma doença autoimune que destrói a pigmentação da pele, e a autópsia de 2009 confirmou o diagnóstico. Além disso, em 83, Michael foi diagnosticado com lúpus eritematoso, também uma doença autoimune que causa inflamação extrema da pele e sensibilidade ao sol. Por isso não tinha como ele ter feito tanta cirurgia que nem o pessoal. Eu acho que ele fez, mas não tanto quanto o pessoal diz, tá ligado? Duas condições somadas tornaram a exposição solar perigosa demais para ele. Mas a autópsia também revelou o uso extensivo de monobenzone, um despigmentante que acelera e uniformiza o processo. Afinal,
Quando o vitiligo atinge mais de 50% do corpo, o tratamento médico recomendado é a despigmentação das áreas restantes. Só que tudo isso só ajudou a reforçar a imagem de Michael na mídia, criando teorias sobre seu corpo, seus desejos e sua vida. Com isso, diversas perguntas começaram a surgir. O que Michael estava fazendo com sua própria imagem? Ele estava fugindo de algo? Essas perguntas não têm resposta fácil. E qualquer pessoa que te ofereça uma resposta fácil provavelmente está mentindo. Sabemos que ele foi criado por um pai violento que o submeteu a ensaios exaustivos desde os 4 anos de idade. Que ele nunca teve infância só vendo e que aos 10 anos já era responsável pelo sustento da família. Sabemos também que ele sofria de insônia severa há décadas, que tinha ansiedade extrema. Eu tenho um pouquinho de medo, eu passei a ter um pouquinho de medo de sofrer de insônia também, rapaziada. Eu durmo um pouco tarde, tipo 1 da manhã, mas geralmente é mais por causa do trabalho. Mas eu tenho um pouquinho de medo de sofrer de insônia, que eu tô ligado que, pô, é foda, tá ligado? E crises de pânico associadas a turnês e apresentações, que havia desenvolvido dependência de analgésicos após um acidente durante as filmagens de um comercial da Pepsi em 1984, quando sua cabeça pegou fogo. Sabemos também que ele construiu Neverland, um rancho com um parque de diversões, zoológico e uma ferrovia privada, e disse que estava... Esse da ferrovia, rapaziada, teve uma criança que disse que o Michael fez coisas erradas com ela na ferrovia. Só que a época que a criança disse isso, a época que ela pegou e falou, ah, não sei o que, acho que foi um pouquinho quando ele estava mais velho. Tal época o Michael fez isso comigo na ferrovia. A época que ele disse isso, não tinha ferrovia, não tinha projeto de ferrovia. Tipo, tá vendo? É foda, pô, meu Deus, cara. O Michael, pra quem não sabe, eu tô trazendo algumas informações só pra complementar aqui. Ele não trouxe tudo, então vou complementar com algumas histórias que eu fiquei sabendo. A criança teve que descrever partes íntimas do Michael. O Michael ficou... Aí a polícia foi investigar. O Michael teve que ficar 30 minutos em cima de um palco pelado para as pessoas... Tipo, o Michael ficou pelado em cima do negócio e passou 30 minutos com as pessoas olhando ele, os investigadores. Ele disse que foi a situação mais humilhante da vida dele, cara. E... a criança descreveu como é que era e o pessoal viu como é que era e a criança deu uma descrição totalmente errada do Michael, sabe? Caralho, velho, dá muita pena do cara, pô, porque tá ligado? Olha o que o cara teve que se sujeitar. Ele tava contribuindo com as investigações. Eu vou deixar a galera entrar na minha casa, eu deixo vocês investigarem. O cara só foi humilhado, cara. Porra, velho, é foda. Eu não... tentando criar para outras crianças a infância que nunca teve. Sabemos que nos últimos anos, antes da morte, Michael Jackson estava completamente afogado em dívidas que chegavam a 400 milhões de dólares, que Neverland havia sido penhorado, que o contrato com AEG Live e aí, Samuel, salve minha luz! Quanto uma vai ter, já a gente tá assistindo esse videozinho aqui só pra complementar lá no YouTube, pô. Comecei mais cedo pra tu poder e o Dragon também poder participar, velho. O inteiro viu no documentário lançado meses após a morte. Concordo, Nicolas, gente escura, tu não merece perdão. Parece completamente vivo. Por mais que seja crucial lembrar que testemunhas relataram que o filme ocultou completamente os dias em que Michael estava desorientado, tremendo e incapaz de lembrar as letras de suas próprias músicas. Kenny Ortega, o diretor do show, disse no tribunal que quando Michael estava na noite do ensaio de 24 de junho, ele estava ótimo, que havia momentos de pura magia, mas naquele mesmo dia... O pessoal a galera que, os figurinistas, a galera que dançava junto com o Michael falou a mesma coisa, falou, o Michael, ele estava diferente das outras gravações nesse dia, no último dia de vida dele. Eles falavam que o Michael tava incrível, ele ajudou todo mundo lá, ele tava paciente, ele tava entregando os passos, ele tava cantando bem, não tava esquecendo a letra. Muitas das vezes do show ele tava esquecendo a letra das músicas dele, porque, tá com 50 anos também, né, velho? Tá ficando velho. Mas, cara, ele tava muito bem pra o último dia de vida dele, tipo. Foda, cara. Ele encontraria o seu fim. A mídia é desgraçada, Santos. A mídia é desgraçada. A mídia é filha da... Eu acho que o Ei Nerd comentou. Cara, bom vídeo do cara, mano.
Que bom vídeo, meu Deus, cara. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que Brabo, você tenha você é gostado. brabo. Deixa o seu Você like, é foda. se inscreve no canal e ativa os sininhos aqui pra você não perder nenhum vídeo que a gente posta. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer e ele só foi possível graças ao apoio de todos os membros aqui do canal. Caso você não seja membro, é só O link do clicar vídeo aqui original no tá botão na descrição, caso você queira do seja lado do membro, se inscrever gostou do lá, conteúdo você vai dele, poder pô. ver todos os benefícios brabo que a pra gente caramba, tem. A velho. gente tem níveis bem baratos de benefício, que já vai te dar acesso, por exemplo, Vai sair aos amanhã roteiros esse do documentário, canal, mas Takashi. também temos níveis maiores, onde você vai conseguir ter acesso antecipado aos vídeos novos que saem aí, e você também vai ter acesso a vídeos exclusivos que nós estamos gravando só para os Se eu tiver um membros. membro, eu talvez faça alguns vídeos exclusivos Fique lá para esperto membros. e clica lá pra você conferir. Enfim, muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Valeu, falou, um grande abraço. Brabo, Continue brabo, feliz. você é brabo, Resistência foda. É passageira. Tchau! Vídeo muito massa. Cara, muito pica. O que eu posso dizer, rapaziada? Um exemplo. O Ei Nerd falou em um vídeo que ele tava também comentando sobre o Michael da mídia. A mídia é bem desgraçada. O Ei Nerd... Inclusive, se você for ver o documentário que a galera faz do Michael, o último que teve, acho que foi o penúltimo que teve, que ele é taxado como, né, de crianças, ele gravou. Ele pediu pra assessoria dele gravar um vídeo, tipo assim, separado à parte, que mostrasse... Mano, se você for ver, o que o cara bota lá e o que tem no... é porque lá é com cortes, tá ligado? O vídeo do Michael é sem os cortes. Mano, você fica... Como é que o Michael deixou um cara desse entrar na casa dele, velho? Eu fico, meu irmão... O Michael abriu as portas da casa dele e falou, meu irmão, beleza, eu vou deixar você entrar. Você vai mostrar que, tipo, eu não sou esse tipo de pessoa que o pessoal fala. E o cara não, ele só... bota mais fogo, tá ligado? Que filha da puta, cara. Aí o Enerd tava comentando sobre isso. E o Enerd falou, eu fiz um mesmo documentário. Um mesmo documentário, assim. Não era um documentário, mas era tipo uma entrevista, pô. E quando foi pra TV, velho, a entrevista tava toda meio que me esculachando. Eu fiquei... É foda, né, velho? Pô, cara... Até com o Enerd, tá ligado? Ai, velho, é foda esse negócio. O spoiler do Michael não tá fazendo nada sobre esse documentário do caralho, velho. Como que pode? Mas o documentário nem saiu ainda. Acho que vai ser dia 4 de julho. Eu acho que quando sair o documentário, talvez eles tomem alguma ação. Eu acho que devia tomar antes de sair. Porque, porra, não tem isso de querer mostrar os dois lados e você decide se o Michael é inocente ou não. Não tem isso. O tribunal decidiu. O FBI decidiu. Não tem esse negócio de, tipo, eu ver o documentário lá. O Michael é. Não é assim que funciona, porra. Documentado nesse filha da puta, meu irmão. Oxi. Pelo menos fizeram aquela IA do Michael. Da mãozinha da luva do Michael dando o dedo pra Netflix. Muito bom, muito bom. Deixa nos comentários o que você achou, rapaziada. Comenta se você concorda com a gente, velho. Comenta se você... Qual é o seu álbum favorito do Michael? Comenta, pô... Tem alguma curiosidade que eu não comentei aqui do Michael? Se quiser deixar aí nos comentários pra gente continuar trocando ideia. Porque Michael sempre é muito bom assunto de escutar. Se você quiser ver esse aqui do álbum Thriller... Eu e a DJ vendo sobre o álbum Thriller, como é que ele foi feito. Tá aqui nos casos pra vocês darem uma olhadinha. E eu vou pensando em trazer do álbum Bad, tem se eu não me engano tem o Smooth Criminal, tem Beat It e tem aquele que ele veio aqui pro Brasil. Mano, se você quiser que eu traga esses vídeos, deixa o like, se inscreve no sininho. Até a próxima, valeu e tchau!